Fala galera do YouTube, hoje vamos aprender a usar o comando delete no SQL Server. Bem-vindo de volta ao canal JR Office e hoje vamos de SQL Server. Iremos aprender a usar o comando delete. É um comando para apagar dados e precisa ter muito cuidado antes de utilizá-lo, tá? Então, recomendo antes de tudo, se for usar esse tipo de comando, tenha sempre um backup, tá? Dos seus dados, tá? O ideal é você ter backups diário no seu banco de dados. Então, bora lá usar o comando delete. Estou aqui então já com o SQL aberto e estamos usando o nosso banco de dados AdventureWorks 2017. Vamos selecionar aqui então uma tabela primeiro. Vamos fazer o nosso select. Você que ainda não sabe nada sobre SQL, vou deixar a playlist acima aí no canal para você ver como as principais funções do SQL. Já temos alguns vídeos, então um select, where, né, um like, para você entender um pouco aí sobre o SQL. Então select asterisco from person. Legal, vamos aqui aplicar esse select. Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal, para deletar? A gente pode deletar a mesma coisa do update, tem que tomar muito cuidado. A gente pode deletar a tabela toda ou deletar somente os registros que a gente quer. Por isso, é importante usar a cláusula where. Então, bora lá. Where. Opa, where não. Primeiro vamos colocar o delete aqui. Tirei o person aqui. Voltar. Então é delete from, e aí a gente põe a tabela person. Se eu executar aqui agora, esse delete ele vai apagar a tabela toda. E não é o que eu quero. Quero usar o where. Aí a gente escolhe a coluna. First name, por exemplo. Vamos deletar essa coluna aqui, ó. Esse nome quem. Mas pode ser que tenha mais quens, né? Por exemplo. Vamos ver se tem ou não? Acredito que não. Mas vamos lá. Select asterisco from where first name seja igual a quem. Vamos ver, aplicar primeiro o select aqui. Só para ver se a gente vai deletar quantos registros. Ó, tem mais. Então tem 6 registros aqui, ó, 6 linhas. Vamos deletar 6 linhas. Então aqui, ó, where quem. Você pode fazer uma pergunta, JR, e se eu quisesse deletar somente uma linha aí? A gente podia selecionar, por exemplo, o Business Entity ID. Ele é um só, tá? Ele ia deletar somente um desses registros. Então vamos selecionar aqui, vamos apagar os 6 para vocês verem. Tá? Então ele vai executar. Então, gerou esse erro aqui, né, pessoal? Que ele está falando que tem um conflito que ocorreu no banco de dados do AdventureWorks, tabela person.email-address, column, business entity ID. Tá? Ele não vai deixar eu apagar porque essa coluna está referenciada nessa tabela, tá? do business entity ID. Essa coluna aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Essa coluna aqui está referenciada lá no email.address. Então vamos lá nessa tabela, email.address. É bom que tenha dado esse tipo de situação
Para vocês verem que não é tão simples também excluir algo, né, de uma tabela, tá? Tem as restrições. Ponto. Não, person. Ponto email, ponto address. Tá? Vamos olhar aqui para essa tabela. Olha aí, a coluna aqui, ó, Business Entity ID, tá? Então ela é uma for key, tá? Que é uma chave estrangeira. Legal? Então ela tá aqui nessa tabela. Então eu preciso tirar ela aqui para aí sim conseguir excluir ela lá. Tá? Vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem. Vamos excluir, ó, a primeira, Entity ID 1, lá da email.address, ó. Então vamos excluir essa primeira aqui, ó. Então delete from person ponto email ponto address where business entity ID seja igual a 1. Vou executar essa parte aqui. Uma linha afetada. Vamos olhar aqui para o select. Legal, não temos mais o business entity ID número 1. Vamos voltar aqui para o nosso select. Aqui, nosso select não, nosso delete aqui, ó. E vamos tentar deletar somente o business entity ID número 1. Vamos lá, where business entity ID número 1. Ó, agora ele conflitou com outra tabela, tá? Então, provavelmente esse business entity ID ele tá com várias tabelas. Então eu tenho que deletar primeiro dessas tabelas para depois ir lá e conseguir excluir ela, tá? Então não é algo tão simples. Sempre que essa coluna está travada com outra. Então vamos voltar aqui, né? Tá amarrada. Voltei aqui. E aí vamos aplicar aqui o select de outra forma. Vamos por exemplo, o delete, né? Eu quero fazer uma exclusão do email.address ali, ó. Deixa eu ver se eu posso pegar aqui para vocês. Ou between, por exemplo. Where business entity ID between dois and 10. E vamos aplicar aqui, do 2 ao 10. Executou 9 linhas afetadas. E a gente excluiu as 9 linhas, tá? Então, pontos que a gente tem que prestar atenção aqui no delete. Primeiro de tudo, tenha sempre backup para restaurar caso algo dê errado. Segundo, quando você for deletar, se tiver essa chave for uma chave primária, né, e tiver relacionada em outras tabelas como chave estrangeira, não vai deixar. Você vai ter que ir na tabela onde está apontando, onde está a chave, e deletar lá primeiro. Deletou lá, você consegue deletar dessa outra tabela, tá? E aí você sempre tem que usar o where para não apagar a tabela toda, tá? Então esses são os 3 pontos principais antes de usar o delete, pessoal. Preste bem atenção. Por isso que eu coloquei aí no título do vídeo, cuidado. Delete tem que ser usado
com muita atenção, tá? E com muita calma antes de aplicar no banco de dados. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, deixem o comentário caso tenha ficado com alguma dúvida. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você que já é inscrito no canal e você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!